Para entender distúrbio eletrolítico, particularmente os distúrbios do sódio, a gente precisa entender melhor como é que funciona a regulação da natremia no nosso organismo. E nessa aula de hoje, você vai ver como é que funciona essa regulação e vai entender alguns conceitos que vão ser fundamentais para que você entenda as alterações e você entenda também o que é que vai precisar para tratar, o que é que vai precisar para investigar, e aí você vai compreender melhor. Então essa aula aqui é fundamental para que você saque o que é que você vai estar fazendo. Então, vamos lá. A gente vai ver aqui o sódio no nosso corpo. O que é que você precisa entender sobre essa questão da regulação do sódio no nosso organismo para entender melhor as alterações. Então vamos lá, entendendo a anatomia. A primeira coisa que você precisa entender é que os distúrbios do sódio, eles não são especificamente distúrbios do sódio, não são problemas especificamente do sódio, e sim da água. E isso aí é muito bagunçado na cabeça da maioria dos colegas. A maioria do pessoal não entende que quando você tem uma alteração de natremia, o que você tem na verdade é uma alteração no controle, na regulação da concentração de água no seu organismo. Então é importante você diferenciar o que é o que é hipovolemia, o que é hipervolemia, o que é edema, o que é hiponatremia, o que é hipernatremia e o que é desidratação. São termos que são diferentes, eles explicam coisas diferentes e que a maioria das pessoas usa para a mesma coisa. Então, diz que o paciente está desidratado sem o paciente estar, quando o paciente está hipovolêmico, na verdade. Então, é importante você entender o que é cada conceito desse para que você consiga aplicar melhor, e aí você vai entender melhor, e aí você vai conseguir executar correções, vai conseguir identificar de forma mais adequada, fazer diagnóstico de forma adequada e dessa forma fazer correções da melhor forma possível. Então a gente precisa entender alguns conceitos sobre distribuição da água no nosso corpo para que a gente consiga entender melhor quais são os problemas, o que é que dá errado. Precisa de 3 conceitos fundamentais, que é entender o que é água corporal total, o que é o líquido intracelular e o que é o líquido extracelular. O que compõe cada um deles, quais as proporções de cada um deles. Isso vai ser fundamental para você entender como é que vai ser a distribuição dos líquidos e do sódio, né, particularmente do sódio, no nosso organismo. Primeiro deles, água corporal total. O que é a água corporal total? É a quantidade de água que tem no nosso organismo. A gente sabe que isso vai variar de acordo com a idade. Então, no paciente mais jovem, recém-nascido, prematuro, a gente tem uma quantidade de água muito grande. E no paciente idoso, a gente tem uma quantidade de água menor. Também, outra coisa que é importante. O paciente que ele é obeso, ele tem também menos água. Por quê? Porque o tecido adiposo, ele atrapalha a concentração de água no organismo. Então, o paciente com mais tecido adiposo, ele vai ter menos água também. Então, isso é importante de ficar atento na hora de você calcular a água corporal total do paciente. E aí, como é que você calcula? Essa fórmula é super tranquila, não precisa se aperrear, não tem mistério para decorar. E ela é o peso do paciente vezes uma porcentagem que é de certa forma tabelada. Então a gente vai ter, nos homens, 60% de água, do corpo do homem é água. Nas mulheres, 50% é água. Em idoso, obeso, a gente já considera em torno de 50% também, independente se é homem ou mulher. E aí, naqueles pacientes mais idosinhos, você pode até considerar 45%. Então, no paciente que é idoso, paciente que é obeso, use sempre pelo menos 50%. E aí você vai estar sendo, se você usar 50%, você vai estar sendo até, de certa forma, cauteloso, sendo bonzinho com a quantidade de água que esse paciente tem. Mas é pelo menos isso. Então você vai multiplicar o peso do paciente por essa porcentagem. Então, por exemplo, você tem um homem de 80 quilos, para saber quanto de água aquele paciente tem, um homem jovem, um adulto jovem. Então você vai pegar 80 vezes 0,6, que significa 60%. E se for um paciente idoso, um paciente de 80 e tantos anos, uma vozinha já mais magrinha e tudo, você vai fazer o peso dessa paciente, digamos que ela tem ali seus 52 quilos, vezes 0,45. E aí você vai multiplicar e vai ter a quantidade de água corporal total. Para que serve isso? A gente vai entender mais na frente quando a gente falar de correção. Porque essa quantidade de água que tem no paciente, ela vai impactar diretamente na quantidade de fluido que você vai repor.
Então, é importante você estar presente aí para esse conceito de água corporal total. Quanto o paciente tem de água e até porque a distribuição dos solutos, ela está nessa água aí. Então, é importante ficar atento nisso, a quantidade de água que o paciente tem no corpo. E a água corporal total, ela é o líquido intracelular mais o líquido extracelular. Então, você vai ter uma divisão aí dessa água que vai estar dentro da célula e que vai estar fora da célula. E qual é a proporção dessa divisão? 2/3 da água do nosso organismo está dentro das células do nosso corpo e 1/3 está fora da célula. Particularmente, né, tem uma divisão também do extracelular, que vai estar ali no interstício, que está fora da célula, mas está no interstício, e uma parte vai estar dentro do vaso. Essa proporção aí é importante você ficar ligado, porque isso vai impactar diretamente na quantidade de líquido que vai ficar dentro do vaso quando você for fazer uma reposição de volemia do paciente. Então você tem que estar presente para esses valores aqui, porque aí você vai entender por que às vezes quando você dá uma quantidade de soro para o paciente, ele fica mais inchado, ou quando você faz determinado soro, por exemplo, um soro glicosado, por que não fica dentro do vaso? É isso aqui, é esse conceito aí que vai te dizer, vai te dar uma luz, né, do porquê que essas coisas acontecem. Então, vamos lá. No intracelular a gente tem 2/3, né, 67%. A gente tem 2/3 da quantidade de água vão estar dentro da célula. Quais são os íons que são, né, intracelulares? É o potássio, que ele vai estar em maior concentração intracelular, e o fosfato. Já no extracelular, é o que a gente vai ter no vaso e no interstício, a gente tem 1/3, né, que é equivalente a 33%. Desse 1/3, 3/4 vão estar no interstício e apenas 1/4 só vai estar no intravascular, dentro dos vasos. E aí, desse líquido extracelular, o líquido que está fora da célula, os principais íons são o sódio, o cloro e o bicarbonato. É o que vai fazer o principal, mexer na tonicidade dos líquidos para que mantenha a água ali, né? A água corporal total, esse aí 1/3 para ficar ali, precisa do sódio, cloro e o bicarbonato. Então, vamos lá, que a gente vai entender um pouquinho melhor mais para frente essa questão da distribuição dos fluidos e entender melhor por que tal soro não hidrata e por que tal soro hidrata mais ou menos. Vamos voltar aqui para esses conceitos. A gente já sacou o que é água corporal total, a gente já sacou o que é intracelular e o que é extracelular, quanto tem em cada, né? A gente sabe que 2/3 está no intra, e que os íons, principalmente o potássio, né? E que 1/3 está no extra, e desse 1/3, 3/4 é no interstício e 1/4 é no intravascular, particularmente os íons sódio, cloro e bicarbonato. Agora vamos ver o que é hipovolemia, hipervolemia, desidratação, hiponatremia e hipernatremia. É para entender esses conceitos aí, para você entender o que vai acontecer de alterado. Desidratação é diferente de hipovolemia e frequentemente é um termo que é usado como se fosse a mesma coisa, mas não é. Desidratação nada mais é do que diminuição de água corporal total. Então, quando eu tenho perda de água, eu estou desidratado. Então, eu perco água, só água, não perco nenhum sal. Então, o paciente que perde água, ele está desidratado. O paciente desidratado pode ficar hipovolêmico? Pode. Por quê? Mas vou explicar um pouquinho mais na frente. Poder? Pode, mas é bastante difícil disso acontecer. Por quê? Porque hipovolemia é diminuição do volume circulante efetivo. Então, traduzindo isso aí, hipovolemia é diminuição de líquido dentro do vaso. Então, para o paciente ter hipovolemia, ele precisa ter menos líquido dentro do vaso. Então, vamos lá. Vamos dizer que o paciente, ele desidratou, né? E aí, quando você pensa em desidratar, você pensa que ele perdeu água corporal total, ele perdeu água e, consequentemente, se ele perde água, ele perde proporcionalmente água em todos, tanto no intra como no extravascular. Então, vamos lá, né? Intra e extracelular. Então, se o paciente perdeu 3 litros, para facilitar a minha conta, vamos lá,
3 litros, ele perdeu 2/3 do intracelular, então as células secaram aí 2 litros, e o extracelular só secou 1 litro. Vê, o paciente perdeu 3 litros de água, que é um bocado de água, e ele perdeu só 1 litro do extracelular. Desse 1 litro que ele perdeu, ele só perdeu 250 do intravascular, porque lembra que tem 1/4 no intravascular, então o paciente perdeu 3 litros de água corporal total e só 250 ml do intravascular. Então ele não tem mesmo perdendo 3 litros de água, ele não tem uma diminuição do volume circulante efetivo significativa. Então o paciente desidratado, ele não está hipovolêmico necessariamente. E quando é que o paciente está hipovolêmico? Quando ele perde água e eletrólito. Então, ele diminui o volume circulante efetivo por alguma razão, né? E aí a gente pode ter particularmente sangramento, acho que é a primeira coisa que vem na cabeça, mas o paciente ele pode ter também vômito, diarreia, ele está perdendo água e eletrólito. Água e eletrólito, ele vai diminuir o volume circulante nessas condições. E aí vai depender de como é que a concentração dos solutos aí nesses líquidos que ele está perdendo, mas de certa forma, perder água e eletrólito por diarreia, vômito, diurético ou alguma outra condição que faça ele estar perdendo sal e água, né? E aí isso aí vai fazer com que o paciente fique com diminuição no volume efetivo e aí ele fique hipovolêmico. Então nem todo paciente hipovolêmico ele está desidratado. Por definição, como o paciente está desidratado, ele não tem água, o que acontece? Ele sobra sódio no paciente desidratado. Então, por definição, hipernatremia significa desidratação. Então, a gente tem menos água e sobra sódio, e isso aí faz com que o paciente fique hipernatrêmico. Então, desidratação é igual a hipernatremia, de forma conceitual. Então, vamos lá. Lembra que eu falei dos conceitos aí da distribuição dos líquidos, né, do intra e do extracelular. Aqui tem um exemplo de por que o soro glicosado, né, não expande o intravascular. Você pode ter escutado isso em algum lugar. Soro glicosado não expande, soro glicosado não serve para repor volume, o paciente tá hipovolêmico, não presta a fazer soro glicosado. Você pode ter escutado isso aí, mas agora você vai entender por quê. Vamos lá. Você fez 1000 ml de soro glicosado, certo? Desses 1000 ml, 2/3 vão para o intracelular e 1/3 vai ficar no extracelular. Por quê? Quando você faz soro glicosado, esse soro, a glicose é toda reabsorvida, é toda metabolizada a glicose e só sobra água. Então, quando você faz 1000 ml de soro glicosado, você faz 1000 ml de água livre, mais uma porcentagem de glicose que você 5, 10%, vai de acordo com o que você escolheu. Mas esse tanto de glicose que você infundiu no paciente, 50 gramas de glicose, por exemplo, ele vai ser metabolizado e vai embora, vai ser usado, e aí vai ficar 1000 ml de água. E essa água vai se distribuir como? De forma uniforme. 1000 ml de água vai 2/3 para o intracelular, que vai ser 667 ml, e 1/3 vai para o extracelular, 333 ml. Só que desse 1/3, só 1/4 disso vai para o intravascular. Então você vai ficar 83 ml dentro do vaso do paciente. Então, se você infundir 1000 ml de glicosado, só vai ficar 83 ml dentro do vaso do paciente. Então, paciente hipovolêmico, com diminuição do volume circulante, se você fizer glicosado nele, não vai adiantar de nada para repor o volume. Pode até ter outra função, mas não vai repor o volume desse paciente. Já o soro fisiológico, isotônico, ele tende a ficar tudo no extracelular. Ele não vai se distribuir. Por quê? Porque ele tem uma concentração de soluto um pouquinho maior do que o normal da gente, né? Falando de sódio, e tem uma tonicidade um pouco maior, porque tem sódio, cloro, então vai ficar tudo no intracelular. Então, quando você faz 1000 ml de soro fisiológico, vai 750 ml para o interstício e 250 ml fica dentro do vaso. Então, por isso, quando você faz 3, 4, 5 litros de soro no paciente, o paciente fica demasiado. Você repõe a volemia do paciente, né? Quando, por exemplo, fez 4 litros de soro, você repôs 1000 litros 1000 ml no intravascular, ficou 1 litro dentro do vaso do paciente, mas todo o resto os 3 litros restantes ficaram no interstício. Então o paciente tende a ficar mais emaciado quando você faz a quantidade de volume
muito grande. Por quê? Porque o líquido vai ficar no intestino. Então, por isso aí que o paciente fica demasiado quando faz um volume exorbitante de soro e por isso que soro glicosado não expande volume do paciente.